Bom, agora vamos falar sobre o novo marco fiscal do país. O governo federal entregou ao Congresso Nacional nesta terça-feira as propostas para o arcabouço fiscal. Se aprovada, a nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. Só que para entender melhor, sobre este assunto e também os impactos na economia brasileira, eu converso com a Jaiana Cruz, que é planejadora financeira, CFP e sócia da AVG Capital. Boa tarde, Jaiana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Boa tarde. Obrigada a você pelo convite. Bom, já vamos explicar para o pessoal de casa, então, um pouquinho sobre o que é este arcabouço fiscal e, principalmente, também essas novas regras, O que essa proposta traz, então, aí para a economia brasileira. Maravilha. Você mesmo já ponderou muito bem, esse novo arcabouço fiscal, ele é um substituto do teto de gastos. Então, é uma medida aí que o governo está buscando para controlar as contas da União, Então, o teto de gastos, ele tinha uma regra, que era uma regra que limitava o gasto público até conforme o orçamento realizado no ano anterior, e não podia gastar mais do que isso, e aí o arcabouço fiscal, ele tem esse mesmo objetivo de controlar as contas públicas, só que com uma regra um pouquinho diferente. Ele vem com a regra de deixar que o gasto público ele seja limitado até 70% do crescimento da arrecadação do ano anterior. Parece complicado, mas é mais ou menos assim. Imagina que o governo ele teve uma arrecadação no ano passado, ele está arrecadando esse ano também, e aí no final desse ano, lá em dezembro, ele vai apurar quanto que ele arrecadou. Vai comparar com o ano passado. Se tiver arrecadado mais, significa que cresceu essa arrecadação. E aí 70% desse crescimento é o que ele pode gastar no ano que vem. Exatamente, até em relação a esses 70%, comparado às despesas do ano anterior. A gente vem aí de uma pandemia da Covid-19, nessa retomada econômica do país. O que isso pode impactar, então, de fato, na nossa economia? Então, esse novo arcabouço fiscal, ele tem uma característica muito peculiar, que é estar atrelado ao crescimento da arrecadação. Então, quando a gente fala de arrecadação, no caso do governo, a gente está falando de impostos, O meu salário, ele vem do meu trabalho. O seu salário, mesma coisa. O salário do governo, ele vem dos nossos impostos, dos impostos das empresas. Então, se ele está atrelando o gasto dele ao crescimento dessa arrecadação, existe uma grande chance de ele estimular essa arrecadação. Ou seja, se eu preciso crescer a arrecadação de um país, eu preciso provavelmente aumentar impostos. E nós já temos uma carga tributária pesada, O cidadão brasileiro ele já paga muito imposto. E aí, se aumentar esse imposto, a gente pode sofrer um impacto bem significativo no bolso, na economia como um todo, porque aumenta imposto, naturalmente vai aumentar o preço dos produtos, porque o dono da empresa que está sendo tributado, ele vai repassar isso para o preço. E, naturalmente, também isso pode gerar inflação. Então, tem bastante impacto aí para o consumidor, para o cidadão. E quando a gente fala no bolso do brasileiro, é claro que o assunto sobre impostos causa muita polêmica e abre um leque imenso para a gente poder conversar. Poderíamos passar aqui a tarde toda falando sobre isso. Agora, em relação a este novo arcabouço, se ele não for aprovado, quais seriam então as consequências em continuar com o teto de gastos? Há também um peso político em relação a essa desaprovação? Excelente pergunta. Eu vou dar aqui a minha opinião, com base no que a gente já conhece da nossa realidade, que é o teto de gastos. O teto de gastos, ele foi muito bem aceito, assim, pelo mercado, pela economia como um todo, porque ele demonstra, que o governo, ele está preocupado em fazer algum tipo de controle. Da mesma forma, o arcabouço fiscal, ele tem também essa característica. Olha, eu não quero mais o teto de gastos, eu não concordo com o teto de gastos, acho que tem que ser dessa forma. E aí ele traz o arcabouço fiscal, que é a proposta desse novo governo. Tendo, por mais que ela tenha ali pontos negativos, só o fato de o governo demonstrar que ele quer sim achar uma medida
que controle as despesas e as receitas, né, as contas públicas, isso já é muito positivo. Agora, existe a chance de talvez não ser aprovado no Congresso, e aí o que seria muito ruim para o país como um todo é se a gente não tivesse nada. Não aprovou o arcabouço fiscal, mas também não quero seguir com o teto de gastos porque eu não concordo. Aí não temos nenhum tipo de controle fiscal no país. E isso sim seria péssimo. Agora, não aprovar e continuar com o teto de gastos, por exemplo, não teria tanto impacto assim, porque a gente continua tendo um controle das despesas e das receitas do governo. Tá certo, Jaiana. A gente ainda vai ter aí muitos capítulos, né, para a gente abordar a respeito deste assunto. Eu agradeço a sua participação e também por esclarecer algumas dúvidas que eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem. Muito obrigada.